Médiuns de toda parte. Do Livro da Esperança. Psicografia de Chico Xavier. Ditado pelo Espírito Emmanuel. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. Emmanuel comenta: os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se, ao invés de frutos sazonados, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões. Funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre. Seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita, na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel acerca da missão do médium, pois que existem aos milhões espalhados pelo mundo inteiro, desde os idos mais remotos da antiguidade, em que os homens, ao procurar a sua origem divina, encontraram na resposta da espiritualidade os direcionamentos da religião, da moralidade, dos costumes e das crenças antigas que deram rumo às civilizações. Conforme ensina Herculano Pires na obra O Espírito e o Tempo, temos o exercício do mediunismo até Kardec, quando institui então a mediunidade, que é
a utilização do mecanismo mediúnico em favor dos outros de forma raciocinada e com intenções de elevação espiritual. Nessa página, Emmanuel nos ensina que a função do médium é interpretar a mensagem dos espíritos como órgãos materiais que recebem instruções. As faculdades mediúnicas, portanto, têm esse objetivo: receber a mensagem do mundo espiritual e transmitir essas instruções à sociedade. Diz ainda o professor que nos tempos modernos há uma missão especial na mediunidade, porque, por meio dela, se fornece o alimento espiritual aos sofredores, que somos todos nós. Para que o alimento se multiplique, portanto, Deus fez que os médiuns igualmente se multiplicassem, a fim de que o alimento seja farto. Por isso existem médiuns em todas as classes sociais, para que não falte a nenhum indivíduo o chamamento à verdade. Emmanuel, no entanto, faz um alerta, especialmente aos médiuns. Não se desviem desse objetivo providencial, utilizando a sua faculdade para o avanço da sociedade, para o enxugar de lágrimas, para a renovação íntima e a palavra de esperança aos corações que sofrem. Não empreguem a faculdade mediúnica em coisas fúteis ou prejudiciais a quem quer que seja. Colocar a mediunidade em serviço aos interesses mundanos é assemelhar-se à figueira estéril da parábola do Cristo, em que o seu ensinamento demonstrava que aquele que fala da boca para fora sobre o Evangelho do Cristo, mas não pratica, e ainda aquele que não aproveita as oportunidades para o bem, não dá bons frutos. Emmanuel faz referência ainda aos ensinamentos de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo que, além de estarem espalhados por todo o planeta, os médiuns têm função na administração, na colaboração, na beneficência, na tribuna, na consolação, no trabalho informativo e na cura, em que os fenômenos dedicados com sinceridade e desinteresse para construir o bem, serve de base para burilar o coração dos próprios médiuns. Conclui, então, o professor Emmanuel que a doutrina espírita age como uma escola que não pode ser responsabilizada pelos erros dos seus alunos. A doutrina, portanto, é o Evangelho redivivo, em que traça orientação clara e segura, sem margem para dúvidas. Os médiuns, todos, sem exceção, sabem como devem portar-se, sabem qual conduta devem adotar. Recebem as instruções em toda a obra codificada por Kardec e nas revistas espíritas, além das obras complementares. Por isso, a doutrina é impecável em demonstrar a grandiosidade da missão mediúnica, cabendo a cada um, assim como todos nós temos um momento de decisão em nossas vidas, a escolha pelo bem. A escolha de como iremos direcionar a faculdade mediúnica em favor dos outros ou colocá-la à disposição das trevas. Que assim seja.